Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. CBN Bet News. Com a chegada da Páscoa, aumenta o consumo de chocolate, junto com ele os riscos para cães e gatos, intoxicações alimentares, mudanças na rotina e até adotar impulsivamente um coelhinho. São situações comuns nesse período, infelizmente. Para entender como proteger os pets e evitar emergências, vamos conversar com o Dr. Francis Flozzi, médico veterinário, aqui no Pet News. Dr. Flozzi, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a você, Marco, a Thalita. Oi, boa tarde aos ouvintes da CBN. Boa tarde. Bom, vamos começar com o começo, né? Já que a criançada come ovo de Páscoa, deixa cair um pouquinho ali no chão, né? Aí o bicho é curioso, o bicho tem fome. Por que o chocolate é tão perigoso para os cães e gatos, doutor? Na verdade, né, Marco, nesta época do ano, exatamente agora, nesses dias, ele é o principal vilão que a gente tem aí para os atendimentos de cães e gatos. Então, é normal que pessoas desavisadas, né, ou por tentar agradar os nossos pets, ofereçam os nossos chocolates, que não podem e são tóxicos, pelo conteúdo deles, né? Existe a teobromina e a cafeína, que estão em quantidades altas, principalmente naqueles chocolates mais escuros, né? Que a concentração é maior. Então, pequenas partes, né? Pequenos pedaços podem causar uma intoxicação nos pets, sim. Então, é muito importante a gente aqui, né? Através da CBN, aí, atentar os nossos ouvintes, atentar os responsáveis pelos animais, para que não ofereça nenhum tipo de doce, não só o chocolate, e também alimentos aí que são diferenciados nessa época, né? Eu sei que você gosta de bacalhau, então sim, é um deles também, ok? Não pode dar nem uma lasquinha pro bicho? O problema é o tempero, né? O problema são os temperos que nós colocamos nos alimentos, né? Porque o animal não tem as papilas gustativas que nós humanos temos para sentir, né? O doce, o azedo, o amargo, né? Então, obviamente, nós precisamos temperá-los. E esses temperos que fazem com que há uma intoxicação no organismo, principalmente fígado, rins, né? Dos nossos pets. Então, não deve ser dado, não. Pet tem que comer comida de pet, né? Tem ração própria para gato, tem ração própria para cachorro. E além disso, né, Marco, já existe os chocodogs, né? Já existe os chocolates que são próprios, preparados sem a teobromina, sem a cafeína, para os pets. Se você quer agradá-los, tem que procurar esses produtos. Eu vou sair um pouquinho da Páscoa, que a Thalita vai voltar já, mas eu achei interessante essa questão das papilas gustativas, porque, por exemplo, tem gente que dá ali um legume pro animal, ou cozinha uma carne, também dá pro animal. Se colocar sem tempero faz mal ou não faz mal, não deve comer só a ração mesmo? Não, os animais, né, de origem, Marco, eles são carnívoros, né? Tanto o felino quanto o canino, eles são carnívoros. Eles podem comer a carne. A carne pode ser a carne de boi, pode ser a carne de frango e pode ser a carne de peixe. Não tem problema nenhum. Desde que não haja o tempero, né? Como você falou, se você der pequenas quantidades também, precisa tomar cuidado com isso, né? Pelo tamanho do estômago, do processo de digestão de um pet, né? Você tem que dar quantidades adequadas. Mas sem tempero, não tem problema nenhum, você pode dar. Mas é que nessa época, existe as comidas temperadas.
E aí as frutas, aquelas coisas todas, a gente precisa evitar, ok? Sim. Doutor, eu acho que é muito importante, né, trazer ali para o nosso ouvinte aquela questão que muitas vezes a gente ouve quem tem principalmente os cachorros em casa, né? Ah, mas ele ficou me olhando com aquela carinha de quem tava com vontade, né? Ali na hora do almoço, domingo de Páscoa, né? Muita gente recebe familiares em casa e ali os familiares acabam jogando um pedacinho, acabam jogando um negocinho e é importante essa consciência de todo mundo. E que cachorro, aliás, tem vontade mesmo, doutor? É. Vocês estão publicando aí os cão-elhos que eu mandei, né? Ah, belezinha. Tá certo. O problema é o olfato, né? O problema não é o gosto, o problema é o olfato, né? Porque o alimento, ele tem um cheiro, né? Ele tem aquele cheiro que nós sentimos e achamos maravilhoso, né? Quando tá ficando pronto os nossos pratos. Mas o problema é a cebola, o alho, outros condimentos, né? Que às vezes a gente põe para que as coisas fiquem mais saborosas para as nossas papilas gustativas, né? Só que isso vai fazer um mal na hora da digestão. E às vezes a gente não percebe, porque a gente dá, o cachorro ou o gato pega, come e se alimenta. O problema é que alguns sintomas, Marco e Thalita, podem aparecer entre 6 e 12 horas depois da ingestão. E aí talvez pode ser um horário noturno, né? Um horário onde a família já foi descansar, onde o responsável não está próximo do pet. Então é por isso hoje estamos aqui para trazer esse alerta. Porque o animal pode ter vômitos, pode ter diarreia, pode ter sede excessiva, pode ter aumento da frequência urinária, uma respiração acelerada e às vezes nós, né, os responsáveis não estamos em contato ou não estamos perto ou ele está fora, né, no canil ou no quintal e aí pode levar até o óbito. Então, por isso, uma atenção é muito importante não dar esses alimentos condimentados aos pets. E esses foram os sintomas que o senhor citou agora, né? Quando o animal está apresentando vômito, diarreia, tal, tá bebendo muita água, tá fazendo muito xixi, é que ele teve alguma intoxicação alimentar ou é uma grande possibilidade disso? Esses aí já são os sintomas já, não é nem sinais, né? Já são sintomas de que o fígado, o rim, né? Já estão tendo problemas porque já está até afetando o sistema nervoso dele. Então é esse que é o problema quando nós temos um acesso ao sistema nervoso, que aí o animal pode ter convulsões e essas convulsões podem levar a paradas cardíacas, a AVCs, que obviamente levam ao óbito sem dar tempo, né, de você. Infelizmente as festas são aos finais de semana e aí é mais difícil. Também, acho que em outros programas já falei isso, vamos repetir. Procure saber se o seu profissional médico veterinário vai estar de plantão ou vai ter algum plantonista no local aonde você costuma tratar a saúde do seu pet, porque se houver algum problema, você tem que imediatamente levá-lo até lá, ok? Doutor, e o que fazer ali realmente de imediato, né? O animal ingeriu um chocolate, por exemplo, né? Quem tem criança em casa, ou às vezes caiu um pedaço ali, tem a embalagem que às vezes fica em cima do sofá, fica um pouquinho. O que faz de imediato é realmente procurar o atendimento veterinário ou observar ele ali durante as próximas horas, né? O senhor falou de 6 a 12 horas, que é o início aí dos sintomas. É que você fala de uma forma que para mim é fácil, né? Se fosse aqui na minha casa eu ia induzir o animal ao vômito, mas eu não gosto de passar esse tipo de informação porque talvez pode ser feito de uma forma errônea e aí até piorar a situação. Então, Thalita, vamos fechar um acordo. Houve a ingestão sem querer ou por querer,
leve imediatamente a um profissional médico veterinário, porque precisa ser induzido o vômito para que isso não seja processado, não seja digerido, né? Então a gente tem técnicas que a gente usa com produtos naturais, que é o carvão ativado, aí tem que entrar numa fluoterapia, mas tudo isso tem que ser dentro de um ambiente clínico veterinário, ok? Pergunta do Edson, nosso ouvinte: fruta seca pode dar para os bichos? Olha, de novo, todas podem ter passado por algum processo químico. Eu não aconselho, né? As uvas passas, né? Essas coisas, ameixas, que normalmente são figos, né? Que nós colocamos às vezes nessas refeições de festas de Páscoa. Eu não aconselho a dar isso, não. Vamos de novo, Marco. Pet come ração de pet. Cão, ração de cão, gato, ração de gato. Como disse a Thalita, pode fazer a cara de pidão que for, né? Sim, mas entendeu? Mas é errado, você pode estar causando um mal, né? Então, uma orientação, né, às crianças, aos parentes que vêm de fora, essas coisas devem ser feitas. Ou então afaste o animal, né? Não deixe o animal conviver ali no momento da refeição, no momento dali que estão, né, fazendo a refeição do almoço ou do jantar, né? Afaste o animal, coloque ele no seu lugar, com a sua comida, com a sua água fresca, com os seus brinquedos, para que, né? Mas também não vai prender, não vai causar um estresse no animal, prendendo ele, encarcerando ele de alguma forma, pelo fato dele não ficar perto das pessoas, ok? Doutora, agora a gente voltando, né, ao assunto da Páscoa, acho que um ponto também importante é a questão dos coelhos, né? Nessa época eles estão ainda mais em evidência e é muito bonitinho mesmo ali o bichinho, né? E é ali que muitas vezes acontece uma adoção de forma errada, porque a pessoa adota ali porque é bonitinho, mas sem a consciência de que ele também exige cuidados. O pior é que nem é adoção, né, Thalita? Isso aí é mercado, né? Compra-se, né? É difícil, ninguém dá coelho. Uma que ele é um animal de produção também, né? Ele é produzido para servir de alimento também para nós humanos. Então, é um animal lindo, maravilhoso, filhotinho, ele é muito engraçado, ele é cativante, mas esse animal cresce. E ele tem necessidades específicas. Por exemplo, ele não é um carnívoro, né? Ele é um herbívoro. Então, ele precisa comer alfafa, precisa comer legumes, precisa comer outras rações que são adequadas ao coelho. Só que ele cresce. Ele não fica solto, ele não te obedece. Ele não tem local fixo para ficar, ele foge, pode se esconder, às vezes se perde ele por horas ou até por dia, porque ele se enfiou embaixo de algum móvel, alguma coisa. Então, é negativo você adquirir um coelho apenas para presentear uma criança ou alguém com esse tipo de animal. Esse animal tem que ser usado para as finalidades que ele tem, apesar de ele ser o símbolo, né, da Páscoa, né, pela fertilidade dele, tudo, mas não é um pet. Mas para continuar fértil, ele não pode ser preso, né? Exatamente. É óbvio que ele precisa viver com a fêmea, se for o macho com a fêmea ter o macho. E assim, é um animal de produção, infelizmente, eu sei, ele é bonitinho, é lindo, é cativante, mas é um animal de produção, como é o boi, como é o carneiro, como é o cabrito, né? Ele é um animal de produção, como é a ave, né? Sim. Infelizmente. Sim. É uma belezinha mesmo, e acaba encantando, né? Principalmente as crianças ali. A gente tem, o senhor pontuou a questão da venda, realmente. A gente vai em muitos pet shops e tem ali os animais expostos, ele né? Ele não morde ninguém, ele não arranha ninguém. É muito mais dócil, né? Mas tem os detalhes. É o que eu tô dizendo, é um animal cativante, ele é mansinho, ele não vai fazer nada. Mas aí entendeu? Aí é um comércio que eu abomino, né? Eu não sou contra.
Não era para ver isso. Mas, infelizmente, aí é o comércio de se faturar em cima de uma data, né, de um acontecimento, né, pascual, que faz com que as pessoas ganhem dinheiro em cima disso. Mas é negativo. Por favor, ouvintes da CBN, não adquiram coelhos, não levem coelhos para casa. Quer enfeitar a casa com os bichinhos, faz igual a foto aí que a gente recebeu, né? Os cão-elhos, né? Coloca a orelhinha de coelho nos cachorros. Eu mandei um pra você e um pra Thalita. Exatamente, uma gracinha. Pra quem nos acompanhou pelo YouTube conseguiu ver, né? O doutor mandou pra gente a foto, no meu caso, foi de um Golden com a orelhinha toda bonitinha ali de coelho pra celebrar a Páscoa, pra poder dar boa Páscoa aí. E vamos aproveitar e desejar uma boa Páscoa para o Dr. Francis Flozzi, para todos os responsáveis por bichinhos, porque a gente não chama mais de tutor. Semana que vem a gente volta com mais um tema aqui no Pet News. Muito obrigado, Dr. Francis. Feliz Páscoa. Eu retribuo essa boa Páscoa para vocês dois e para todos os ouvintes também. Muito obrigado, doutor. Até semana que vem. Agora, 3h55. Estúdio CBN. Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Todos os sábados, o Mais Caminhos te leva para conhecer as nossas histórias. Da feira ao ar livre aos coretos, passando pelas belezas naturais das nossas cidades. A gente te mostra o melhor da nossa região. Aqui, você não pede carona, você embarca com a gente. Todo sábado, depois do Terra da Gente, o passeio é comigo, Tati Camargo, e comigo, Edilane Garcia, na IPTV. Estúdio CBN. (13h57), estávamos falando de Páscoa agora aqui com o Dr. Francis Flozzi e tá chegando, e com ela a tradição, né? Da troca de barras e também ovos de chocolate. Mas muita gente percebeu que o sabor do doce hoje não é o mesmo de tempos atrás. Saindo de uma loja de chocolates em Campinas, a chefe de cozinha Sônia Basso carregava 3 grandes sacolas, mas a compra não foi exatamente barata. Ela conta que fez opção por produtos de marcas estrangeiras e mais caras, que mantêm o verdadeiro sabor do chocolate. Aí você sente na língua, na sua papila degustativa, que está bem diferente. Você sente mais hidrogenado. Da diferença de um padrão internacional, de um chocolate internacional, que é assim puro, que derrete muito rápido, e esse você sente o peso. Em teoria, a explicação é simples. Muitas marcas nacionais optam por substituir o cacau por outros ingredientes. A decisão protege as empresas da oscilação do preço do cacau no mercado internacional. Na Páscoa do ano passado, os contratos futuros da matéria-prima chegaram a $8.700 por tonelada. Até o último dia 25 de março, a cotação já havia caído para cerca de $3.100. A variação é explicada pelos problemas na produção de cacau na Costa do Marfim e em Gana, os líderes globais do segmento. A nutricionista Ana Paula Tonice explica por que esses chocolates adaptados têm um sabor e uma experiência diferentes ao comer. A manteiga de cacau é a gordura natural do chocolate. Quando ela é substituída por gorduras vegetais, por exemplo, óleo de palma, gordura hidrogenada, acontecem mudanças muito importantes. A textura dela fica mais serosa, gordurosa, fica aquela sensação, sabor de gordura. O derretimento não é tão fácil. Pela lei brasileira, chocolate é aquele que tem pelo menos 25% de cacau na fórmula.
Mas a nutricionista orienta que o melhor custo-benefício está nos produtos com teor de pelo menos 60%. De chocolate que tem mais antioxidante, polifenóis, menos açúcar e eles também conferem maior saciedade. Então, uma opção intermediária para a criança seria o chocolate ao leite com boa composição, acima de 35%, porque ele ainda tem cacau, tem uma parte de açúcar, mas ele ainda tem cacau na composição. A especialista também orienta como detectar direto no rótulo um falso chocolate. Os produtos ricos em gorduras vegetais podem conter gorduras trans, que pioram os níveis de colesterol ruim. Gordura vegetal, gordura hidrogenada, óleo de palma. Provavelmente está escrito cobertura sabor chocolate. O que está em primeiro é o que tem maior quantidade. Se o ingrediente que aparece em primeiro é o açúcar ou a gordura, isso já está indicando que o chocolate é de qualidade inferior. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE, o preço do chocolate em barra e do bombom acumularam em março uma alta de 26% em 12 meses. De Campinas, Kevin Camada. Até amanhã, Thalita Souza. Obrigada, Guarizo. Até amanhã. Tchau. Rede CBN, top de 5 segundos.